22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada. Disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a como também o alforje. E o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes:
Basta! E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia. Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos! Quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se vou-lo disser, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da... Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo dessa palavra que nós acabamos de ouvir, de Lucas, capítulo 22. Nós vamos fazer agora, querido, uma segunda parte desse estudo maravilhoso do livro de Lucas.
Nós vimos a primeira parte, quando o Senhor Jesus falava com os apóstolos a respeito daquilo que ia acontecer com ele. E aí, falando a respeito do momento em que ele teria que passar pelo poder das trevas. E aí então o Senhor Jesus convidou, e como de costume, ele ia para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, querido, esse local conhecido como Getsemane, nesse lugar nós vamos ter um aprendizado tremendo para nossas vidas com relação àquilo que aconteceu com o Senhor Jesus naquele lugar. O Senhor Jesus, então, como era de costume, ele ia para aquele Monte das Oliveiras, e Lucas descreve que ele de dia ele pregava, ensinava no templo. De manhã cedinho, de madrugada, o povo já todo ia para o templo para receber o ensino do Senhor Jesus. E à noite ele se dirigia e passava a noite no Monte das Oliveiras. Lá ele orava, ele falava com o Pai. E aí então nós vamos ver, como era de costume, naquela noite ele também foi para o Monte das Oliveiras. Só que naquela noite tinha uma conotação especial. O Senhor Jesus estava prevendo uma ação do poder das trevas, já escrito a respeito daquilo que ele teria que passar. Então, nós temos que nos ater a isso, queridos, porque há um ensino a respeito de nossa vida com relação a isso. É fundamental para nós o entendimento dessa questão. Porque quando o Senhor Jesus, logo que entrou no Monte das Oliveiras, que é o Monte das Oliveiras para nós, hoje, no século 22, qual é o ensino para nós disso hoje? O monte é o lugar de oração. O monte é o lugar onde nós nos colocamos diante de Deus, onde nós derramamos diante dele toda a nossa ansiedade, toda a nossa dificuldade, toda a nossa tribulação. Nós colocamos diante de Deus. É um lugar de oração, né? O monte tem significado. E aí o Senhor Jesus, logo que ele chegou no monte, ele já chamou a atenção dos apóstolos de orar. E por que a oração? Por que nós temos que orar? Porque ele diz, orai para que não entreis em tentação. Querido, a tentação é o que traz uma situação ruim para nossas vidas. Porque nós somos tentados em tudo. Aliás, o Senhor Jesus já nos prepara para nós passarmos por essa prova, né? Já o preparo. Paulo, na carta de Coríntios, já diz que nós vamos passar por tentação. Mas não existe nenhuma prova que ele nos coloque que nós não tenhamos a capacidade de superar. E quando nós estamos no limite dessa capacidade, nosso Deus provê a nós o recurso para nós superarmos essa dificuldade. Só que nós temos que estar orando, querido. É um lugar de oração. A tentação, a vitória que nós temos contra a tentação, querido, é oração. É oração. O Senhor Jesus está claro aqui. Orai para que não entreis em tentação. Eu volto a repetir, porque isso é muito importante para a nossa vida. Porque existe muita discussão a respeito de tentação, de se vencer a tentação com várias outras posturas e várias outras condutas. Mas eu quero me ater, querido, nessa palavra poderosa que o Senhor Jesus diz, porque nesse momento, querido, que ele fala a respeito dessa tentação, diz respeito ao momento que ele ia passar, e nós estamos em Jesus Cristo, que nós passamos, isso diz respeito que nós passamos a respeito do poder das trevas. Então, orai para que não entreis em tentação. Isso é muito importante para a nossa vida. E aí, então, o Senhor Jesus se distanciou. Aqui ele diz uma distância de cerca de um tiro de pedra, e essa medida de um tiro de pedra se diz respeito a uma distância de 20 a 30 metros, né? De distância aonde os discípulos ficaram, Pedro, Tiago e João ficaram, ele se distanciou a 20, 30 metros e começou a orar. Mas essa oração do Senhor Jesus ali, queridos, é uma oração especial, era diferente de todas as outras e que ele tinha feito no ministério dele.
essa oração tinha uma conotação diferente. Porque essa oração dele ali no Getsemane, ele estava orando por ele. Ele estava pedindo socorro ao Pai. Querido, há uma conotação muito importante do Getsemane em nossa vida. Porque aqui há uma intercessão da sua própria vida. Quando você intercede por você mesmo, quando você coloca diante de Deus uma prova que você está passando, uma situação que você está passando, diante de Deus. Você se derrama diante de Deus, não buscando para outras vidas, intercedendo por outras pessoas, mas você intercedendo por sua própria causa. Queridos, aqui o Senhor Jesus ia passar pelo poder das trevas. Nós vamos ver isso, porque em seguida nós vamos ver o relato a respeito disso. Mas eu quero me ater um minuto com vocês com relação ao Getsemane. Porque o Getsemane, querido, que é esse lugar na qual o Senhor Jesus se colocou diante do Pai, pedindo a Ele: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O Senhor Jesus, Ele colocando diante do Pai aquilo que não era da vontade dEle. Ele não queria passar por isso. Ele não queria passar por essa situação. Ele se amargurou por passar por essa situação. Há uma aflição no coração do Senhor Jesus. Havia uma dor tremenda, porque ele não queria passar por aquilo. Essa era a dor que ele estava passando. Ele ia passar por uma prova que ele sabia que ele tinha já um entendimento daquilo que ele tinha que passar, mas ele não queria passar por aquilo. Ele pedia para o Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas ele colocando, não no desejo dele, mas no desejo do Pai. Mas ele diz: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Querido, como é importante nós termos esse entendimento. Nós temos esse entendimento, nós temos a chamada de sermos filhos de Deus, de termos o ministério de seguir o Senhor Jesus, de sermos chamados filho da ressurreição, filho do amor de Deus, nação santa, povo escolhido, Israel de Deus. São todas glória que o homem quer. Mas há uma prova, querido. Há um lugar de Getsemane na nossa vida. Quando você tem que anular a tua carne. Quando sua carne tem que ir para a cruz. Esse Getsemane é isso, Senhor. Não é o que eu quero, mas que seja conforme a tua vontade. É esse lugar do Getsemane, querido. É esse lugar que o Senhor Jesus colocou para nós, que temos que passar. Todos nós temos Getsemane. Todos nós temos um lugar de crucificar nossa cruz, nossa carne, de nós crucificarmos nossa carne, de nós negarmos a nós mesmos, de você não fazer mais, não segundo a tua vontade, mas segundo a vontade do Pai. Mas eu quero te dar uma notícia, querido. A vontade do Pai está tudo escrito na palavra. Está tudo escrito na palavra. O que nós temos que ter é o conhecimento dessa palavra para nós sabermos o que diz respeito a nós. O que nós temos que fazer, qual é a vontade do Pai a nosso respeito. Já está tudo escrito. Então, qual a importância desse momento, querido? Porque a vontade do Pai já está escrita. Agora, o que diz respeito a nós é nos submetermos à vontade do Pai e nos colocar numa posição de oração. O homem, querido, não consegue entender o poder da oração sobre nossas vidas. Nós não conseguimos entender. Porque nós somos criados, educados, para viver só a vida daquilo que nós costumamos ver. Nós não temos o que nós vemos, o que nós palpamos, o que nós ouvimos. Nós não temos muito hábito e não temos a convivência de viver um mundo espiritual. De você
ter a fé, né, da palavra da fé. Com o coração se crê e com a boca se confessa a palavra da salvação. Querido, nisso inclui a oração, principalmente a oração. E essa oração, querido, é que nos dá todo poder sobre o poder das trevas, sobre o nosso inimigo, sobre a nossa carne, sobre toda a situação que milita contra a vida de Deus em nossas vidas. É através da oração. O Getsemane tem um significado importante para a nossa vida, querido. Esse exemplo que o Senhor Jesus demonstrou, que nos ensinou, tem um significado muito importante para a nossa vida. Nós que temos essa chamada de vivermos o reino do céu, de vivermos o reino de Deus, e temos a trajetória de encontrar com o Senhor Jesus nos ares, de encontrar como uma noiva arrebatada pelo Senhor Jesus, de vivermos a eternidade com Ele. Nós temos que entender o que significa o Getsemane nas nossas vidas. Porque essa foi a colocação do Senhor Jesus na angústia, na tristeza. E essa tristeza e essa aflição que Ele submeteu, querido, foi de uma intensidade tremenda. Que a capacidade do homem, o entendimento do homem, é difícil de entender. Assim como nós não entendemos quando Lucas escreve que ele estava posto em agonia e orava com muita intensidade, que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha que visão de angústia que o Senhor Jesus submeteu, de tristeza na qual ele estava ali imerso, no pranto, na angústia. E ele seguiu, querido, o caminho. E nessa hora que ele estava passando por essa agonia, querido, existia um anjo. Deus colocou um anjo para confortar ele. Mas não existia conforto, querido. Nem a presença do anjo confortou o Senhor Jesus. A única coisa que confortou o Senhor Jesus, né? Porque a palavra de Deus dali dizia, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Mas ele diz, e posto em agonia, orava mais intensamente, quer dizer, mesmo com a presença do anjo que fortalecia ele, mais intensamente ele orava. Fervor, clamor, angústia, tristeza, ele se colocou, a ponto que os poros, né, do suor dele rompeu com sangramento e escorria e caía no chão. Nós não conseguimos entender o grau de intensidade dessa agonia que o Senhor Jesus passou, querido. Mas nós podemos saber qual é o nosso papel. Aqui nós não temos a condição de medir a angústia, mas nós sabemos o que temos que fazer, né? Nós temos um entendimento que quando nós vivemos na carne, através do poder das trevas que tentam nos assolar, e 1 Pedro diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, pronto para tragar aquele que der brecha. Querido, nós não podemos, querido. A nossa chamada é de oração incessante. É uma oração sem parar. É esse lugar que nos fortalece. É esse lugar que nos faz, tá? Embora para o mundo, para as pessoas, pareça ser um lugar pequeno, frágil, mas é poderoso em Deus, querido. É poderoso, e esse poder nós temos que aprender o significado disso em nossas vidas. Querido, Getsemane se resume em oração. O entendimento da angústia, da aflição que o Senhor Jesus passou, isso se resume em levantar-se em oração. Esse é o nosso papel, querido. O exemplo que o Senhor Jesus nos dá ali é levantar-se em oração. Querido, isso diz respeito ao poder das trevas que há sobre nossas vidas. Vidas que estão com câncer, com AIDS, com sofrimento, com angústia, com falta de órgão. O órgão já apodreceu, já adoeceu, o câncer já tomou um órgão. Só resta a tua boca, querido, e o teu coração para você levantar um clamor diante de Deus. Esse é teu Getsemane. Esse é teu lugar de agonia e aflição.
O Senhor Jesus passou. E nós, muitos, passam por isso. Querido, eu sou médico. Outro dia atendi uma irmã em Cristo com câncer de útero. E esse câncer invadiu a bexiga urinária. E quando tirou o câncer do útero, tiveram que tirar a bexiga também. E o cirurgião, né, o urologista que tirou a bexiga, ele fez um estômago, ligou os ureteres na parede do abdômen dela. E a urina dela saía pela parede. Ela tinha que colocar uma bolsa coletora sobre a urina. E, para tristeza dessa querida irmã, não ficou só nisso. Estourou uma fístula do reto, pela própria infecção e pela propagação da doença. Surgiu uma fístula do reto para a parede e que as fezes contaminadas saíam pela parede. E ela precisou, ela internou precisando colocar uma colostomia para desviar o trânsito das fezes, para fechar aquela fístula. Querido, uma mulher nova, jovem, de 40 e poucos anos de idade, passando por esse Getsemane. O útero dela já tinha sido extirpado, a bexiga dela já tinha sido extirpada, já faltava órgãos no corpo dela. Os olhos dela voltados para aquela dor e o sofrimento de ver o abdômen dela saindo urina por um canto e saindo fezes por outro. Querido, é uma situação de Getsemane, de angústia, de aflição, de tristeza, de prova sobre aquela vida. Mas eu quero falar uma coisa para você. Nos olhos daquela mulher, eu não vi desespero. Eu vi esperança nos olhos dela. Eu vi o olhar de esperança. Querido, não importa a prova que você tem que passar. Não importa a prova que nós tenhamos que passar. Nossos olhos têm que ser voltados para o Senhor Jesus. Nossos olhos têm que ser voltados para aquele que pode nos trazer o socorro, trazer a salvação dessa agonia, porque Ele conhece essa agonia, Ele conhece essa aflição. Ele sabe o que é passar por uma situação que você não quer passar, que ninguém quer passar. Qual de nós queremos passar por uma situação na qual essa irmã estava passando e que eu pude socorrer ela na porta do hospital para ela entrar, para ser atendida pelos cirurgiões que estavam cuidando dela? Qual, querido? Quer passar por uma situação dessa? Quem de nós, já com câncer já espalhando pelos órgãos, os órgãos sendo tirados pelos cirurgiões e ela cada vez mais colocando estomas, né? Colocando lugares para drenar os produtos de eliminação das excreções do corpo humano, tinha que ser eliminado por algum lugar e saindo pelos orifícios da barriga. Quem quer passar por isso? Que ninguém quer passar. Querido, essa agonia do Senhor Jesus, quando Ele se prostrou diante de Deus, Pai, na agonia da aflição, daquilo que Ele teria que passar, eu vi no coração daquela irmã, eu vi dos olhos dela passar por uma situação que ninguém quer passar. Ninguém quer passar por isso. Mas existe uma coisa em nós, querido, que se chama Espírito Santo. Existe em nós um coração que nos dá consolo, que nos dá esperança, que nos faz olhar para o alto. Deus que coloca anjos para guardar a nossa vida, para cuidar, assim como ela recebeu e recebe, Deus provê os anjos para cuidar dela. E coloca no coração dela a paz e a esperança. Querido, é isso. Porque quando o Senhor Jesus entendeu que Ele teria que passar, Ele se levantou e foi adiante. Chegou para os apóstolos e chamou a atenção dos apóstolos. Chegou para Pedro, né? E falou: por que estáis dormindo? Se dirigindo aos seus discípulos, acordando eles porque estavam pesados diante daquela noite triste, né? Aqui Lucas diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza, né? Era uma noite triste, diferente de todas, porque até então o Senhor Jesus tinha passado por noite de vitória, de ressurreição de morte, de cura de enfermo, né?
Havia alegria, multiplicação de pães, peixe. Só que naquela noite era diferente. Há uma expectativa de tristeza, de angústia, porque o poder das trevas estava se aproximando sobre eles. E eles tinham que passar por aquilo, porque estava escrito. E aí então, o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos, porque nessa hora, querido, nessa hora, o Senhor Jesus diz: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Isso, querido, é ordem. Você quer ser vitorioso em todo o seu caminho, querido? Você quer ter o consolo, a presença do Espírito Santo, os anjos de Deus guardando a tua entrada, a tua saída, né? O testemunho de vitória que o Senhor Jesus tem para a sua vida, querido. De vitória, de você andar guardando a coroa da salvação para você ter o destino do céu. Querido, só existe um lugar seguro para você. O Senhor Jesus aqui dá uma ordem para você. Orai. Orai para que não entres em tentação. Isso aqui é fundamental para nossas vidas. Aí, conta a passagem, Lucas descreve que o Senhor Jesus, depois de dar essa palavra, ele levantou dali, daquele lugar, chamou os apóstolos, e logo surgiu uma multidão. E nessa multidão, vinha Judas junto com essa multidão de pessoas. E Judas ali chegou e se aproximou de Jesus e beijou Jesus. E Jesus disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Querido, aqui nós temos uma revelação importante aqui. Porque nós vimos no início do capítulo 22, nós vimos aquela situação em que quando Judas foi combinar esse momento com os fariseus, dele entregar o Senhor Jesus através dessa atitude do beijo, Judas recebeu um prêmio. Judas recebeu um prêmio, que foi um prêmio de dinheiro. Só que aqui o Senhor Jesus revela o coração de Judas, né? Nós vimos que o prêmio que Judas recebeu não foi do desejo do coração de Judas. Quem recebeu aquele prêmio do dinheiro da qual os fariseus entregaram para Judas foi Satanás. Porque naquela circunstância, Satanás tinha entrado em Judas. Quando o Senhor Jesus aqui encontrou Judas, o Senhor Jesus não falou o que estava no coração de Satanás, qual era a proposta de Satanás. O Senhor Jesus se referiu a Judas. Ele deu a palavra para Judas. Ele não falou para Satanás. E aqui ele dá a revelação que em Judas existia um coração de traidor, né? Um coração daquele que conhece a verdade, mas é incrédulo. Esse é o coração do traidor, querido. O coração de Judas, do traição, é a incredulidade. De você conhecer a verdade, você está no caminho de Deus, recebendo esse maná que vem do céu, recebendo esse pão que vem do céu, e sua atitude é de incredulidade. Quando você conhece, mas o seu gesto de incredulidade. Isso é aquilo que aconteceu com Judas. Porque Judas, ele andou com o Senhor Jesus, ele viu as maravilhas, ele recebeu o ensino, recebeu a palavra, só que a atitude dele foi de incredulidade. Quando ele entregou o Senhor Jesus para os inimigos, uma atitude de incredulidade, porque ele discordava do Senhor Jesus. Ele não tinha fé na palavra que o Senhor Jesus estabelecia, no reino de Deus que o Senhor Jesus anunciava, no reino dos céus que o Senhor Jesus anunciava. Ele não cria nisso, ele queria uma outra coisa. Ele queria um mover revolucionário. Ele queria um Jesus revolucionário que viesse governar o império, tomar do Império Romano e formar uma nação judaica e se transformar num rei como Davi foi. Mas não é esse reinado que o Senhor Jesus veio propor. Não era esse reinado. E Judas não aceitou isso. E fez isso que nós estamos vendo, o relato, na qual o Senhor Jesus diz para ele: Judas, com um beijo, trai o Filho do Homem. É isso, querido. Nós vemos aqui que é uma postura do coração de Judas e naquilo que está no coração demoníaco de Satanás. Satanás, ele quer o prêmio do dinheiro. Judas não. O problema do Judas não foi o dinheiro, foi a traição. Isso significa
que dá para nós o entendimento. Isso é incredulidade, querido. A incredulidade que gera em nós esse coração traidor, na qual nós traímos a obra do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Jesus Cristo na cruz do Calvário e trazer redenção para nossas vidas. A incredulidade traz isso. Impede a obra de Deus em nossa vida. Impede o poder de Deus em nossas vidas. Isso é traição, querido. Isso é traição. Foi o que aconteceu com Judas. E aí então, os apóstolos, quando viram aquela situação, né, dos homens virem prender o Senhor Jesus, eles lançaram a mão da espada. Os discípulos pegaram a espada, porque até eles não tinham entendido qual era a proposta do Senhor Jesus. Eles não tinham entendido a escritura que falava a respeito do Senhor Jesus. Eles não tinham entendido qual era aquilo que o Senhor Jesus dizia, que os profetas falavam a respeito dele. Eles não tinham entendido isso. Então eles criaram dentro deles uma outra motivação. Por isso que nós temos que entender, querido, não é o coração do homem que estabelece a obra de Deus. A obra de Deus não é feita segundo a boa vontade do homem, porque não existem homens bons. A obra de Deus, querido, é feita pelo amor de Deus derramado sobre o nosso coração. A obra de Deus faz pela boa vontade de Deus aos homens, trazendo Jesus Cristo para nossas vidas. Essa é a bondade de Deus sobre nossas vidas. E Senhor Jesus foi anunciado pelos profetas. A palavra se cumpriu. A palavra, aquilo que estava escrito se cumpriu. E aí então, eles pegaram os discípulos que não tinham entendido isso, pegaram as espadas e quiseram promover a revolução, querer fazer a guerra. E a espada de Pedro passou pela orelha do servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. O Senhor Jesus imediatamente colocou a mão e chamou a atenção, brigou com ele, deixai-os, basta, e tocou na orelha do soldado, e aquela orelha do servo do sumo sacerdote, e aquela orelha imediatamente curou. Querido, até nesse lugar, o Senhor Jesus sendo aprisionado, sendo traído, ele demonstrou o amor dele por mesmo aqueles homens que vinham agredi-lo. Ele não deu resposta com a agressão. Ele não promoveu a revanche da agressão. O gesto dele foi de amor, trazendo a cura para aquele servo do sumo sacerdote. E aí ele chama a atenção daqueles homens. Eles viram e falam, olha, vocês, se dirigindo aos principais sacerdotes, aos capitães do templo que estavam ali, aos anciãos, que estavam todos ali, né, que vieram contra o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus falou, vocês vieram querendo me prender como um salteador, com espada, vara-paus. Eu estava todos os dias com vocês no templo, né, e lá vocês não estenderam a mão contra mim. Mas essa é a vossa hora. Essa é o poder das trevas. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que eles não tinham essa capacidade de fazer aquilo com ele. Não tinham a capacidade de prender ele. Mas pela vontade de Deus, por aquilo que estava escrito, né? Que as trevas, o Senhor Jesus ia ter que passar por esse poder das trevas. Então o Senhor Jesus deixou claro, falou, olha, agora é a hora do poder das trevas sobre a minha vida. E isso não é pela capacidade de vocês, porque vocês não têm capacidade de me aprisionar. Mas está escrito, e eu me entrego. Foi isso que o Senhor Jesus fez, se entregou. E o Senhor Jesus então foi levado para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia ele de longe, olhando. E aí então nós vemos aquilo que o Senhor Jesus já tinha dito para Pedro. Pedro, quando o galo cantar, você já me negou 3 vezes. E aí, essa história, querido. O Senhor Pedro foi abordado 3 vezes a respeito que ele seguia o Senhor Jesus. E Pedro, então, se negou, e às vezes até com veemência, né? Não aceitando que ele pudesse chamá-lo ele de seguidor do Senhor Jesus. E quando logo depois que ele negou a 3ª vez, querido, o galo cantou. E nessa hora, há uma intercessão, querido, desse fato diante dos olhos de Deus. Porque na hora que se cumpriu aquilo que o Senhor Jesus tinha dito a respeito de Pedro,
naquilo que se cumpriu diante da palavra do Senhor. Jesus tinha falado: Pedro, você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. Quando aconteceu isso, os olhos do Senhor Jesus estavam sobre Pedro. Não para reprovar Pedro, porque o Senhor Jesus amava Pedro, mas para mostrar que os olhos dele estão sobre nós. Quando ele dá uma palavra a nosso respeito, querido, vá e não peques mais, os olhos dele estão sobre nós. Quando ele diz assim, quando ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, vá, porque os olhos dele estão sobre nós. Em meu Deus, eu saltarei muralhas, com meu Deus destruirei exército, quer dizer, mostrando a capacidade que você tem, né, a fé que você tem, de você transpor os obstáculos, as dificuldades que muitas vezes se apresentam na nossa vida, mas você, em Deus, você tem capacidade de ultrapassar esses obstáculos. Quando você olha para o seu problema, para o monte, fala: se eu te dirige ao monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando você se atém a essa promessa, a palavra de Deus sobre a tua vida, os olhos dele estão sobre você. É isso que dá a revelação nesse momento. Na hora que Pedro percebeu que se cumpriu aquilo que o Senhor Jesus tinha dito para ele, ele olhou e viu os olhos do Senhor sobre a vida dele. Ele viu que o Senhor estava olhando para ele. Querido, ali o texto diz: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Querido, aqui Pedro teve uma mistura de um sentimento de culpa, mas que fez um entendimento forte na vida dele e serve para nós. Esse entendimento que Pedro teve é muito importante para nós, porque Pedro chorou amargamente diante daquela situação. Mas qual foi o erro de Pedro, querido? Pedro pecou. O fato de ele ter negado o Senhor Jesus, ele pecou? Queridos, o Senhor Jesus diz: se você negar ele diante dos homens, ele também vai negar você. Pedro incorreu nesse erro. O pecado de Pedro não foi contra o Senhor Jesus, porque o Senhor já estava preso. O pecado de Pedro foi contra ele mesmo. Foi contra ele mesmo. Porque quando nós negamos o Senhor Jesus diante dos homens, ele também vai nos negar diante dos anjos. Como ele diz: se vocês se negarem, o Filho do Homem vai negar diante dos anjos, né? Então nós vamos ficar só isolados. Foi esse sentimento que Pedro teve. Ele chorou amargamente pelo abandono, pela tristeza, porque ele viu como ele é como ele é pequeno. E qual é a nossa capacidade, querido, de nós vivermos a promessa e a vida do Senhor Jesus. Querido, só existe uma condição para nós vivermos a vida do Senhor Jesus. Pedro tinha acompanhado o Senhor Jesus, Pedro tinha uma convivência íntima. O Senhor Jesus deliberou a Pedro a confiança dele ter o amor pelo rebanho dele. Há uma relação de intimidade, de confiança. O Senhor Jesus confiava nesse homem que chorou amargamente por ter negado ele 3 vezes, por ter sentido a dor do isolamento, a dor do que significa você ir contrário a essa palavra. Porque assim como Pedro entendeu que se cumpriu aquilo que o Senhor Jesus disse, também cumpriu aquilo que ele disse: se me negarem, eu também nego diante dos anjos. E foi esse choro amargo que Pedro passou, que nós não podemos ter, querido. Esse dá um ensino para nós. Aqui nós vemos dois ensinos importantes para nós. Primeiro ensino, a questão de nós entendermos que nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós não temos que deliberar conforme a nossa vontade. Pedro, ele passou por essa situação porque ele queria não fazer a vontade de Deus, ele queria fazer a vontade dele. Porque quando o Senhor Jesus anunciou que ia passar por essa situação do poder das trevas, ele não admitia. Ele disse que ia morrer junto, que ia preso junto. Mas só que a palavra diz
a palavra sobre a respeito dele naquele momento é que ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Era isso. Ele tinha que se disperso, ele não tinha que estar ali. Ele não cumpriu com aquilo que a palavra diz respeito. E qual foi o problema para Pedro por não obedecer a palavra? Porque a palavra do Senhor Jesus falou, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Mas Pedro não quis. Pedro quis ali mesmo de longe, mas queria estar ali olhando. E ali, querido, ele pagou o preço por não obedecer a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o lugar que nós estamos de não obedecer a palavra de Deus. Porque qual é o caminho que Pedro tomou? Choro amargo. Chorar amargamente. Pedro chorou amargamente. Por quê, querido? Porque não cumpriu com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito. Por isso que nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer essa palavra. O que diz respeito à nossa vida. Qual é o caminho que nós temos que andar. Qual é a obediência que nós temos que fazer. Porque senão, é esse caminho. Choro amargo. No qual Pedro se detectou. Isolado. Choro amargo e isolado. Ninguém foi consolar o Pedro. O anjo não foi consolar o Pedro. O Senhor Jesus, quando esteve no Getsemane, ele recebeu um anjo do céu que veio fortalecer ele. Aqui, Pedro ficou isolado, querido. Que isso não aconteça em nossas vidas. Que nós podemos aprender com essa situação amarga que Pedro passou. Que nós possamos entender qual é o caminho que nós temos que tomar. E aí, querido, o Senhor Jesus foi diante do Sinédrio. Foi diante do governo do mundo. O Senhor Jesus passou por três tipos de juízo. Ele passou pelo juízo da igreja, pelo sumo sacerdote. Depois ele passou pelo juízo de Herodes e depois por juízo de Pilatos. Ele teve que passar por 3 tipos de juízo. O primeiro foi o juízo que ele teve que passar pelo sumo sacerdote. E ali, ele foi provocado. A igreja ali, que era a igreja naquele momento, foi o primeiro juiz diante do Senhor Jesus. Primeiro ele teria que passar pelo juízo da religião. E o juiz da religião é que ia mandar ele para o juízo do mundo. E no juízo da religião, ele foi rebatido. E lá, confrontado, blasfemado, com blasfêmia, tratavam ele blasfemando contra ele, tratavam ele, ferindo ele no rosto, zombando dele. E o Senhor Jesus foi para esse juízo dessa maneira. Diante dos principais sacerdotes, diante dos escribas, diante do ancião do povo, e todos ali se ajuntaram e estavam ali provocando o Senhor Jesus. E ali estão querendo pegar o Senhor Jesus uma palavra. E por fim, o sumo sacerdote vinha e perguntou para ele: és tu o Cristo? Dize-nos, és tu o Cristo? Quer dizer, é você o ungido de Deus? É você? E o Senhor Jesus disse: olha, se eu disser a vocês não vão crer. Também, se me perguntar, eu não vou responder. Mas, porque não vão me soltar. Porque vocês não vão me soltar. Quer dizer, o Senhor Jesus sabia. Entendeu? Porque tudo aquilo estava escrito. Que o poder não estava neles. Ó. Se eu te responder, se vocês perguntar, também não vou responder. E se eu disser a vocês também, vocês não vão crer. Porque está tudo escrito. Vocês não vão me soltar. Entendeu? Mostrando que não dependiam deles. A entrega que o Senhor Jesus estava fazendo não dependia daquele tribunal. Não estava dependendo daquele tribunal. Não depende de vocês. Se eu responder, vocês não vão crer. E se eu responder, vocês não vão crer. E se eu não responder, se vocês perguntar, também não vou responder, porque não depende, porque não vai mudar. Vocês não vão me soltar. Não tinha, já estava, isso estava escrito, querido. Mas aí o Senhor Jesus, falou, mas desde agora, completando, desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E aí então, quando o sumo sacerdote ouviu isso, ele diz, então você é o Filho do Homem? Tu és o Filho de Deus? Que eles abominavam isso, o Senhor Jesus anunciava como Filho de Deus. Então, és tu o Filho de Deus? E o Senhor Jesus diz, vós dizeis que eu sou. O Senhor Jesus falou, você está dizendo que eu sou. Bastou essa palavra, queridos. Bastou essa palavra
para que eles dessem esse testemunho. Ele falou, esse é o testemunho que nós necessitamos, pois nós mesmos ouvimos da sua boca que ele se diz Filho de Deus. E aí, essa palavra condenou o Senhor Jesus. A igreja daquela época, a igreja que tinha a palavra de Deus na mão, que é lâmpada para os nossos pés, condenou o Senhor Jesus porque ele disse, eu sou o Filho de Deus. E aí, querido, por essa condenação da igreja, eles mandaram para o tribunal do mundo. Aí o Senhor Jesus foi mandado, então, para Pilatos e para Herodes. E isso nós vamos ver no capítulo 23. Então eu quero fazer um convite a vocês para nós continuarmos nesse estudo, querido, de Lucas. E amanhã eu quero fazer um convite para vocês estarem estudando conosco o capítulo 23 de Lucas, se assim Deus nos permitir.